Rádio Luso-Americana, a voz dos sem voz. A melhor programação, você ouve aqui. Bom, digníssimos membros da direção da UNITA aqui presentes, caros cidadãos que aqui se encontram, caros jornalistas, angolanas e angolanos. Nesta ocasião, dirigimos uma solene mensagem à nação em conformidade com o direito de réplica consagrado inequivocamente na Constituição da República de Angola, no seu artigo 45.2. Escolhemos o cenário que nos rodeia, muito próximo do centro da nossa cidade capital, para convidarmos o governo e o seu titular à necessidade de retratar com coragem e verdade o país real, totalmente distinto da muito extensa lista de promessas lida na Assembleia Nacional e que em nada se assemelha e não caracteriza a Angola real em que vivemos. Viemos até este bairro de Luanda com os seus habitantes expostos à pobreza, quando não à pobreza extrema e ao desemprego, com crianças fora do sistema de ensino, sem saneamento básico, como se pode ver com crianças, especialmente meninas, a transportarem água do chafariz aqui ao lado para as suas casas. Esta imagem repete-se em cenários muito mais degradantes na maior parte dos bairros da nossa cidade capital, representando o sofrimento e a degradação resultantes das opções partidárias de quem governa o nosso país. Este bairro de Luanda, a um passo da refinaria e de empresas do ramo petrolífero, espelha bem as consequências da ausência das autarquias locais e da inexistência de gestores com legitimidade democrática, decorrente da livre escolha dos seus representados. Este contraste de bairros pobres, de cidadãos excluídos da sua participação democrática, com uma cidadania negada, repete-se por toda a dimensão do nosso país e não foi retratada na lista de promessas a que designaram de Estado da Nação. Todos os anos, Angola testemunha um infinito rol de promessas que não se cumprem, que consomem quantias elevadas do Orçamento Geral do Estado, que a serem reais há muito nos teriam transformado na Nova Califórnia, que ano após ano foi consumindo a credibilidade de se tornar realidade, porque ano após ano a cidadania não se realiza, porque quem está no poder decidiu virar as costas ao chamamento das populações, ao chamamento dos jovens e construir um Estado autocrático sustentado em demonstrações repressivas, sempre que necessário, para estender a todo custo o seu mandato. Questionamos com rigor que Angola temos nós hoje. Somos um verdadeiro Estado democrático e de direito? 20 anos depois da paz, usufruindo de 2 extraordinários períodos de alta do preço do petróleo, com o desaparecimento dos excedentes e das respectivas reservas monetárias que não sustentaram um programa de educação para o desenvolvimento ou não sustentaram o combate à pobreza e o combate à exclusão. Temos um país sem inclusão social, sem a diminuição das assimetrias regionais, sem a vitalidade e o desenvolvimento dos municípios, sem a cidadania participativa,
sem tratamento igual. E não é, claramente, o país que os angolanos sonharam ter. Temos um país sem proximidade entre os governantes e os governados. Um país que se mostra insatisfeito e desencantado com a sua governação. Qualquer entidade isenta que se predispuser a efetuar uma auscultação às populações, aos jovens e às mulheres e homens deste nosso país, facilmente concluirá que vivemos num dos momentos mais difíceis no que diz respeito à situação social e económica das famílias e das empresas, com falências sem precedentes. E este retrato não foi minimamente traçado no passado dia 16 de outubro, na Assembleia Nacional. A pergunta que coloco é: para quando, afinal, a construção da nação angolana? A nação inclusiva e a nação participativa? Para quando? Para quando a aplicação dos princípios fundamentais constantes do título 1º da Constituição da República de Angola? Para quando o respeito pelos direitos e deveres fundamentais constantes do capítulo 2º da Constituição da República de Angola, entre os quais cito artigo 23, princípio da igualdade. Todos são iguais perante a Constituição e a lei. A realidade não é esta. Artigo 40, liberdade de expressão e de informação. Não temos. Artigo 44, liberdade de imprensa. E cito: é garantida a liberdade de imprensa, não podendo esta ser sujeita a qualquer censura prévia, ideológica ou artística. Também não é Angola que temos. Como sabem, esta censura é diária e a negação deste direito tem sido permanente. Artigo 45º, direito de antena, de resposta e de réplica política. No seu ponto 2, diz o seguinte: os partidos políticos representados na Assembleia Nacional têm o direito de resposta e de réplica. Nós estamos aqui a fazer. Mas é muito grave quando, em sede do Estado da Nação, na Casa das Leis, o Presidente da República e titular do Poder Executivo afirma a negação deste direito constitucional e manifesta um posicionamento agressivo e indiciador da predisposição para a limitação de direitos constitucionais. Em democracia, o discurso sobre o Estado da Nação é um momento de prestação de contas, despoleta um debate contraditório, não somente para os atores políticos, mas também entre a sociedade como um todo, não se podendo proibir que se indague o conteúdo, como se faz nas ditaduras. Nestas, o discurso do príncipe transforma-se em lei, que deve ser por todos acatada. Na democracia, o discurso do presidente não se torna lei, aguça o contraditório, estimula o debate e abre espaço ao confronto de ideias para que se faça luz. E por isso, a democracia é ainda hoje o melhor regime, que garante a liberdade de todos e de cada um perante a lei, opondo-se à vil ditadura, onde alguns, muito poucos, podem e dizem o que querem, mesmo ao arrepio da verdade, enquanto outros se submetem e aplaudem, mesmo quando o tenham de fazer a contragosto. Afirmações do género de que l'état c'est moi, o Estado sou eu, só podem ser vistas como arrogância e um sinal de decréscimo do pouco do espírito democrático que o MPLA já teve um dia. Angolanos e angolanas, nenhum país se constrói sem liberdade. Nenhum país se constrói sem justiça. Nenhum país se constrói sem participação democrática dos cidadãos na vida pública. E volto de novo à Constituição da República de Angola, no seu artigo 52, participação na vida pública. Cito parte do ponto número 1. Todo cidadão tem o direito de participar na vida pública e na direção dos assuntos públicos, diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos, e de ser informado sobre os atos do Estado e a gestão dos assuntos públicos nos termos da Constituição e da lei. Pelos exemplos que acima citei, demonstrei em pouco mais, de forma inquestionável, casos de incumprimento constitucional
o quanto o país vai mal e o quanto devemos exigir mudanças. De nada vale embelezar listas infinitas de promessas, quando direitos fundamentais são violados por quem tem a responsabilidade primeira de os garantir e de os respeitar. Hoje aqui me obrigo a referir a razão do processo de destituição do Presidente da República, remetido formalmente à Assembleia Nacional. Este processo, substantivamente fundamentado, contém provas múltiplas de violações à Constituição e às leis, que em qualquer Estado democrático e de direito destituiria, sem dúvida alguma, o Presidente da República, com apenas uma das dezenas de provas apresentadas. Mas importa citar que o que ocorreu na Assembleia Nacional após a recepção do processo, e cito, foi convocada, conforme a lei, uma reunião da Comissão Permanente, que convocou de forma correta a reunião plenária para o dia seguinte. A Assembleia Nacional não distribuiu o processo a nenhum dos grupos parlamentares. Também não o distribuiu às comissões de especialidade, como está obrigada a proceder e como fazem todas as outras circunstâncias. Na sala da reunião plenária, para quem chegou cedo, encontrou urnas para votação secreta, conforme consta da lei. Pouco antes do início da sessão, a Presidente da Assembleia Nacional ausentou-se da sala e retirar as urnas previamente colocadas para o voto secreto. Recebeu ordens. Também em violação à lei, foi proibida a presença dos jornalistas e impedida a transmissão direta da sessão plenária, facto totalmente incomum nas sessões plenárias dos últimos anos. A Presidente da Assembleia Nacional abriu a plenária com a informação de que passar-se-ia de imediato a votação e que esta seria de braço levantado em mais uma série de violações à lei e ao regimento da Assembleia. Como se pode votar o que não se distribuiu? Os deputados foram convidados a votar o quê? Que conteúdo se votou? Se nada foi distribuído e nada foi tratado nas comissões de especialidade. Em base a grosseiras violações, os deputados dos partidos que sustentam o regime associaram-se às ordens do Poder Executivo e procederam a inúmeras violações da Constituição e das leis da República de Angola. Tudo em desespero para impedirem o debate das múltiplas provas de violação à Constituição e às leis pelo Presidente da República. E aqui, no que diz respeito ao também desesperado processo de manutenção do poder a qualquer preço, o uso das forças de defesa e segurança a atuarem fora dos limites da lei, arrastando e prendendo membros das mesas de voto, interferindo grosseiramente no processo de legitimação da representação democrática e política. É fundamental aqui apelar à atenção de todos para a postura dos partidos que, instalados no poder, pisoteando o Estado democrático e de direito, negando a transparência de processos eleitorais, subvertendo órgãos de soberania, tais como os tribunais, e usando a repressão, manipulando as forças de defesa e segurança para estenderem os seus mandatos e, deste modo, imporem aos povos poderes não democráticos, com as consequências extremamente negativas que nós todos temos observado. Angola não se distingue do que se está a passar em Moçambique. Importa trazer aqui o desafio da sociedade, questionar os intérpretes das instituições que, com responsabilidade nestes processos, no sentido de passarem a ter coragem, no sentido de passarem a posicionar-se ao lado da lei. Faço aqui um apelo às elites políticas, nomeadamente às elites do MPLA, a interromperem o seu silêncio e a não permitirem que cidadãos, nomeadamente jovens, desacreditem nas suas instituições e não escolham a violência como opção. Faço um apelo para que estas elites temporariamente instaladas no poder não virem as costas à ética
e a cultura da legalidade em troca de benefícios, que percam o medo e façam deste país um país de direito, reconciliado, inclusivo e participativo. Apelo às elites deste país que se envolvam em fazer retornar os angolanos a confiança nas suas instituições, que façam retornar aos jovens a inversão do desejo de partida do país, na busca de esperanças perdidas internamente. Nada justifica que 22 anos depois da paz não impere um ambiente de sã convivência e diálogo fraterno, porque adversário político não é inimigo. Competição política é essencial na democracia e a alternância não é o fim da vida. As oposições são fundamentais para promover pluralidade e boa governação. Dito isto, reafirmo aqui a nossa firme convicção de que a democracia, a pluralidade política, a inclusão social, a sã convivência, a devolução da independência do poder judicial, a devolução da soberania e da independência do poder legislativo, a garantia da liberdade econômica aos cidadãos, a liberdade de expressão e de informação, a existência de forças de defesa e segurança rigorosamente republicanas e, portanto, apartidárias, a realização das eleições autárquicas em simultâneo e em todo o país em 2024, em cumprimento das promessas eleitorais efetuadas por quem governa, incumpridas até hoje, a transparência na gestão da coisa pública, estas questões, todas elas citadas, e a garantia da sua efetividade são as prioridades a serem alinhadas ao Estado da Nação. Para a construção da nação, que não somos e que pretendemos edificar para o bem de todos os angolanos. O presidente perdeu a oportunidade de anunciar aos angolanos que o seu partido e ele próprio iriam agendar a votação da Lei da Institucionalização das Autarquias Locais, que ele tem impedido e, assim, desse modo, passarem a cumprir a promessa feita em 2017 e durante a campanha de 2022, e que aquelas promessas não foram cantiga para fazer o boi dormir. No dia 11 do próximo mês, Angola completará 48 anos de independência e, tal como o país, os angolanos e as angolanas que nasceram naquele dia estarão a apenas 2 anos de concluir 50 anos de idade. Portanto, meio século ou 5 décadas. É muito tempo. Se com esta idade, os homens confrontados com o peso gigantesco do tempo que passou e em face do que ainda lhes poderá ser concedido viver, são obrigados a fazer um balanço das respectivas vidas, de igual modo as sociedades ou os Estados se obrigam a realizar o mesmo tipo de inventário. As gerações o controle político das Forças Armadas, a cumplicidade e o controle político de certas seitas e certas denominações religiosas, o enquadramento, domesticação e corporativismo dos órgãos de comunicação social públicos, dos organismos sindicais e de boa parte da sociedade civil. E, finalmente, o reinvestimento no novo homem, através da instrumentalização de franjas juvenis, moldadas por via de modelos educacionais que lhes alteram o caráter e a mentalidade porque lhes dão meios materiais, o que os destrói. Portanto, temos um regime a fazer regredir os poucos ganhos que a nossa incipiente democracia havia assegurado. A retração que há a nível da comunicação social, dos debates plurais que não ocorrem, há que recuperar a vitalidade democrática. Os reitores das universidades, que eram geralmente eleitos por sufrágio universal e secreto, e que já não são. Na fase inicial do processo de paz, as Forças Armadas angolanas tinham um caráter claramente mais apartidário. Urge democratizar e tornar transparentes e independentes as estruturas eleitorais. Urge aprovar uma nova lei eleitoral que reabra aspectos democráticos eliminados. Alterações estas conduzidas por maus cidadãos e maus patriotas, que não se aperceberam que perderam toda a sustentação da moralidade e da ética e que o poder não é eterno.
Minhas senhoras e meus senhores, o ciclo político e económico 2018-2022 refletiu-se um recuo económico e social. As evidências são obtidas pela análise de balanço do primeiro Plano de Desenvolvimento Nacional de João Lourenço. Basta efetuar uma análise comparativa dos orçamentos nos 5 anos de mandato com o correspondente documento reitor. Em termos de nível geral de atividade económica, o mandato perspectivou uma taxa de crescimento média anual de 4%, porém acabou obtendo um resultado à esquerda de zero. Isto não é nenhuma anedota, é a realidade. A economia encolheu um ponto percentual em cada um dos 5 anos de mandato. Por outras palavras, menos 4 pontos percentuais do rendimento anual é o que, em média, cada habitante deste país perdeu no mandato de João Lourenço. E este é o track record enquanto presidente. O Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 nasce equivocado, a começar pelo indicador determinante do sucesso ou insucesso do mandato. As previsões do crescimento económico prevê uma taxa média de 2,9% ao ano, quando a população cresce acima dos 3% ao ano. Por outras palavras, a pobreza continuará a afundar-se em sintonia com o mandato anterior. Por isso, em nome adequado e alternativo para o plano de governação do presidente João Lourenço, vamos chamá-lo PSN 2023-2027, ou seja, Plano de Subdesenvolvimento Nacional. A menos que queiramos todos abraçar as reformas atrás enunciadas. Por diversas vezes, dissemos e demonstramos que a economia angolana depende das necessárias reformas políticas para se libertar e crescer a um ritmo capaz de reduzir o massivo desemprego involuntário reinante. Enquanto isso não ocorrer, os riscos económicos, sociais e financeiros que podem advir de um crescimento económico de longo prazo aquém de nulo vão continuar a amontoar-se. O facto de o petróleo continuar a representar mais de 90% das exportações de Angola faz com que o resto da produção interna, setor não petrolífero, particularmente aquela que é criada simplesmente para substituir as importações, seja fortemente insustentável. Uma simples queda do preço do petróleo resulta em escassez de divisas e consequente limitação na importação de matérias-primas e meios de produção requeridos por essa indústria. Por esta razão, são inconsequentes os discursos de membros da equipe económica e do próprio titular do Poder Executivo que, citando o Plano de Subdesenvolvimento Nacional 2023-2027, dizem que a contínua quebra da produção petrolífera poderá ser compensada pela produção do setor não petrolífero. O setor não petrolífero da economia é ainda frágil, prisioneiro do Partido-Estado e fortemente dependente do setor petrolífero. É praticamente um crime os campos de produção petrolífera envelhecidos não terem sido atempadamente e não estarem a ser compensados por novos campos, por via de investimentos. O país está à beira de um risco financeiro e económico sem precedentes. Desta vez, uma queda do preço do petróleo, se persistente, já não será resolúvel com uma mera revisão orçamental, como no passado. E é esta circunstância que nos leva a focalizar a presente comunicação nas questões relativas às finanças do Estado. Desde praticamente a aprovação do orçamento de 2023, que o governo fala em crise orçamental, pressão do serviço da dívida, conjuntura internacional desfavorável, corte de despesas, etc. Mas foge propor uma revisão do orçamento na Assembleia Nacional. Este receio é alinhado com as verdadeiras causas do problema, e as verdadeiras causas são políticas e remontam ao último processo eleitoral. Caros compatriotas, realizamos uma conferência de imprensa visando 2 propósitos fundamentais. Primeiro, esclarecer os cidadãos sobre o que realmente estava a acontecer, apresentar inequivocamente as verdadeiras causas do problema e as soluções definitivas. Segundo, evitar que o falso diagnóstico produzido pela reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros do dia 14 de julho do presente ano, conduzida pelo chefe do Executivo, João Manuel Gonçalves Lourenço, e que teve como porta-voz o Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, fosse difundido na sociedade, sem o devido contraditório. Felizmente, a aludida conferência de imprensa de 17 de julho foi bastante eficaz. O governo foi completamente desvendado.
Para contextualizar, convém reler a síntese do diagnóstico manipulado, proferida por Lima Massano. A atual conjuntura económica é explicada por dois fatores. Primeiro, a baixa produção petrolífera no primeiro trimestre do ano corrente. Segundo, a imprevisibilidade de fatores macroeconómicos externos, como o aumento das taxas de juros no mercado internacional. 3 meses depois, a mesma narrativa foi recuperada e pronunciada por João Manuel Gonçalves Lourenço, na qualidade de chefe de Estado, no seu recente discurso relativo ao Estado da Nação. Sobre a relativa baixa produção petrolífera no primeiro trimestre de 2023, nós demonstramos em julho último que a mesma foi mais do que compensada pela diferença positiva entre o preço que o petróleo foi comercializado, 79,3 dólares por barril, e o preço esperado no Orçamento Geral do Estado, 75 dólares por barril. O efeito preço acabou dominando o efeito quantidade. E prova disso foi o facto da receita petrolífera arrecadada neste período do ano ter superado a receita petrolífera média, esperada para o mesmo período, em 300 mil milhões de kwanzas. A questão que surge agora é a seguinte: estamos a viver o último trimestre do presente ano. O debate de julho esteve baseado nos dados de execução orçamental do primeiro trimestre. E o que dizem os dados de balanço ou execução do segundo e terceiro trimestres? O lado da arrecadação de receitas melhorou ou piorou? Se ficarmos pelo discurso do chefe de Estado, concluiremos de forma enganosa, na medida que nada agravou, na medida em que amplia a questão da baixa produção petrolífera para um espaço semestral, primeiro semestre do ano. E também fala em cativações de despesas que vêm sendo levadas a cabo pelo seu executivo. Os factos e, consequentemente, a verdade são os que vamos apresentar a seguir, com base em dados oficialmente divulgados pelo executivo e pela Agência Nacional de Petróleo e Gás. Durante o tão propalado primeiro trimestre de 2023, a produção média mensal executada foi de 31,4 milhões de barris, contra a média mensal de 35,9 milhões de barris previstas no Orçamento Geral do Estado corrente. Foi nesse contexto que demonstramos em como este déficit de produção foi mais do que compensado pelo preço médio verificado na altura, aproximadamente 80 dólares por barril, contra 75 previsto no orçamento. Você ouviu, você curtiu, você gostou. A Rádio Luz Americana leva tua voz aos confins do mundo. A sua melhor estação.